Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Hoje nós estaremos finalizando o livro de Daniel. Nós estudamos os profetas maiores e hoje estaremos terminando com o livro de Daniel. Já explicamos o porquê que Daniel é considerado um profeta maior, por conta da extensão da sua profecia. Na última aula, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Enfatizamos que 69 das 70 semanas já se cumpriram e agora nós estamos vivendo um período, um intervalo entre a 69ª até a 70ª semana, que é o período que nós chamamos que é o período da graça, ou o período da igreja, ou o período do Espírito Santo. Todas essas terminologias, elas vão se referir à mesma situação. É muito importante que vocês tenham em mente que essa forma interpretativa que nós temos do livro de Daniel e da escatologia bíblica, ela é fundamentada no dispensacionalismo. Ou seja, o dispensacionalismo é a linha interpretativa da Bíblia que divide a história bíblica, a história humana, em 7 dispensações. A primeira foi a inocência, depois a segunda, a consciência, a terceira, governo humano, a quarta, patriarcal, a quinta, a dispensação da lei, a sexta, que é a qual nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, e a sétima, que é a dispensação do reino milenial, ou como alguns chamam, do governo divino. Então, é importante a gente enfatizar isso para que você possa entender de onde saem essas interpretações, de onde se baseia a interpretação escatológica que as igrejas da Assembleia de Deus admitem. Não só a Assembleia de Deus, hoje tem muitos outros campos, muitas outras denominações que também são dispensacionalistas. E eu quero deixar aqui claro que você vai conhecer, conforme você evoluir nos seus estudos, você vai conhecer outros tipos de interpretação. Tá? Nós temos essa interpretação baseada no dispensacionalismo. E o dispensacionalismo, para que você possa entender melhor, seria muito importante você ler O Plano Divino através dos Séculos. Eu tenho um exemplar aqui, olha, que é esse livro aqui, O Plano Divino através dos Séculos, Hoje talvez foi relançado, deve estar com uma capa diferente. Eu até vou ver se eu tenho ele em PDF para passar para os irmãos depois via Zap, se eu tiver ele em PDF. Aí você não precisa comprar, mas se você comprar é uma boa você ter na sua biblioteca. Ele tem um mapa escatológico, que é um mapa que eu coloquei em slides anteriores, que também ajuda a ter essa compreensão dessa interpretação escatológica segundo dispensacionalismo. Temos um outro livro que é interessante para você acompanhar, que é o livro do saudoso Antônio Gilberto, que é esse aqui, Daniel e Apocalipse, que também é um livro referência muito bom para que você possa estudar a escatologia. Outro livro que também difunde a ideia dispensacionalista e que foi um dos que mais aprofundou e divulgou foi a Bíblia de Scofield. Deixa eu ver se eu tenho essa Bíblia aqui, a Bíblia de Scofield, tá? Essa Bíblia aqui, tá? É a Bíblia de Scofield também, que
que traz uma interpretação dispensacionalista, né, quando se trata das questões da escatologia. Então, nós vamos hoje terminar com o livro de Daniel. Você pode acompanhar aí os slides também no seu livro, a partir, né, da página 157 do nosso livro, né, tá? Da página 157. Nós não vamos, é bom você ler o livro, né, de Daniel, até porque Daniel tem 12 capítulos e é muito fácil de você fazer a leitura, e é importante fazer várias leituras, porque quanto mais você lê, mais detalhes você vai conseguindo descobrir, acompanhar. Aí com esses outros livros vai te ajudar a entender e a compreender melhor, principalmente para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a disciplina da escatologia. Então é importante que você tenha todos esses materiais para que você possa compreender. Uma outra questão que eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, é que existem outras posições escatológicas, e que quando você encontrar alguém que tem uma posição escatológica diferente da sua, veja bem, não discuta, porque a escatologia não é uma disciplina que se possa bater o martelo e afirmar assim, o único certo é nós, ou não. Nós não temos como bater o martelo e dizer que tal ou tal interpretação seja, né, a real, a verdadeira, a infalível. Não, né? Existem outras interpretações, mas quando se trata desse tipo de situação, não devemos desprezar os nossos irmãos que pensam diferente e que acreditam de forma diferente. A única coisa que nós não podemos aceitar é uma diferença na cristologia e na soteriologia, ou seja, o fundamento do cristianismo é Jesus Cristo, a pessoa, bem como os seus ensinos, tá? Outras disciplinas, às vezes, há divergências de interpretação entre denominações. Isso aí é normal, a escatologia é uma, a paracletologia é outra, né? Por exemplo, existem pessoas que não acreditam que os dons espirituais sejam para os nossos dias, nós já acreditamos. Porém, essas divergências, elas não são divergências que venham afetar a salvação, né? Ou seja, se nós cremos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Ou se outros creem, como tem muitos que creem que vai ser no meio da tribulação e outros creem que vai ser depois da tribulação, isso não importa. Quando Jesus disse que voltaria, ele não marcou dia, não marcou data. Nós criamos as interpretações, mas isso não vai interferir. O que Jesus quis dizer quando ele disse que iria voltar para buscar a sua igreja é que todos têm que estar preparados. Se for antes da tribulação, você tem que estar preparado. Se for no meio, você tem que estar preparado. Se for depois da tribulação, você tem que estar preparado. Então, a doutrina fundamental no cristianismo que não pode mudar é a cristologia e a soteriologia, ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que encarnou, que nasceu da Virgem, que palmilhou as terras da Palestina pregando o Evangelho, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus, hoje está ao lado direito do Pai e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o ponto fundamental, é o fio condutor que conduziu a igreja em todos esses mais de 2000 anos de história, né? Muitas opiniões divergentes ocorreram durante a história acerca de outras doutrinas, como a própria escatologia, a paracletologia, a eclesiologia e outras disciplinas, mas
a cristologia e a soteriologia, que apontam que o homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que a graça de Deus se manifestou em que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ele ressuscitou, está no céu e um dia voltará para buscar a sua igreja. Esse é um ponto fundamental que não pode divergir. Mas se você encontrar alguém que tem uma posição diferente da sua escatologia, dessa que nós estamos estudando, a dispensacionalista, não tem problema, não discuta, né? não discuta, não critique, escute com respeito, exponha a sua com inteligência, escute a do outro com inteligência, e vamos todo mundo caminhando. Então, eu gosto de dizer isso porque às vezes há muita discussão nesses pontos, coisas que não elevam a fé, né? Nós cremos dessa forma, tem pessoas que creem de forma diferente, mas o fundamental que nos une é Cristo. É Cristo que é o fundamento de tudo dentro do cristianismo. Esse fundamento não pode mudar de forma alguma. Agora, opiniões acerca de outras disciplinas que divergem, isso é normal, é coisa dos homens. Amém? Então vamos dar continuidade ao nosso última aula do livro de Daniel. Com seu livro aberto, a sua Bíblia. Tá? Então vamos aí. Os últimos dias de Daniel. O capítulo 10 do livro de Daniel introduz duas sessões finais da obra. Revela sua última visão. Um período após a recente volta dos judeus para a Palestina. Veja bem, os irmãos devem lembrar que eu disse na aula passada que houve 2 decretos para o retorno dos judeus a Jerusalém. O primeiro no período de Esdras e no segundo no período de Neemias. Inclusive, eu também enfatizei que a contagem das 70 semanas, ela se dá a partir da segunda leva que volta para Jerusalém, que é no livro de Neemias. Nessa primeira que nós vamos ver, é quando, do início do retorno dos judeus para a terra de Jerusalém, para Judá. Então vamos ver aqui esses versículos para você compreender melhor. Vamos lá. Esdras, capítulo de número 1, diz assim: no primeiro ano, perceba aí, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, depois da Babilônia, quem reinou foi a Pérsia, os medos persas. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, porque já havia passado 70 anos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, ou seja, dos judeus, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então essa é a primeira leva de judeus que começam a retornar para Judá, para Jerusalém. Tá? Nós teremos outra leva que vai ser com o próprio Neemias, que é onde a partir do momento que nós começamos a contar as 70 semanas. Ok? Então, você veja aqui no capítulo 10, voltando agora para Daniel, no capítulo de número 10, veja só, nós vimos que lá em Esdras, a Bíblia diz que foi no primeiro ano do rei Ciro. Daniel vai ter a visão agora, nós vamos ver, no terceiro ano do rei Ciro. Então veja só, lá era o primeiro ano quando começaram a retornar. Aqui diz assim as Sagradas Escrituras:
No ano terceiro do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão, ok? Daniel deveria ter aproximadamente 90 anos. Nesse tempo, governado por Ciro, rei da Pérsia, o profeta teve visões relativas à história antiga, ou seja, Daniel, Deus dá uma revelação a Daniel dos governos que iriam governar, dos próximos reis que iriam dominar o mundo naqueles períodos. Mas teve visões sobre tempos futuros. Ou seja, Daniel teve visões acerca de acontecimentos que são acontecimentos do tempo dos fins. Por isso que nós vamos ver que no texto, Daniel ele vai ficar 21 dias em oração e jejum para que ele tenha discernimento dessa visão. Tá? Se você pode ver isso no versículo 2 e versículo 3, olha, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas, Aí ele vai descrever que depois dessas 3 semanas, o anjo do Senhor aparece a ele. E nós temos uma revelação aqui muito interessante, porque o anjo vai dizer para ele: olha, Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus mandou a resposta, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Ou seja, essa parte do texto está se referindo a uma guerra, a uma batalha espiritual no reino celestial. Então, o anjo diz: olha, eu vim e precisou, para que eu pudesse passar pelo rei da Pérsia, por esse espírito maligno, por essa entidade maligna que estava impedindo o anjo de chegar até Daniel para trazer a ele o discernimento da revelação. Precisou vir o Miguel, para que pudesse enfrentar esse opositor, esse espírito opositor que estava impedindo o anjo de chegar até Daniel, para que a revelação chegasse. Então, se você pode ler o texto, e você vai compreender isso muito claramente. Então, nesta primeira parte da visão, Daniel vê a sucessão dos reis que dominariam o mundo até o período romano. Se você abrir o seu livro aí, você pode acompanhar comigo, aqui na página 158, no último parágrafo, próximo à imagem que você está vendo aí, diz assim: o mensageiro do Senhor explicou-lhe que após Ciro se levantariam ainda 3 reis que a história identifica como Cambises II, Dário I, chamado Grande, e Xerxes I. Cambises foi o primeiro rei ao assumir o império persa após a morte de seu pai Ciro. Esteve em várias batalhas, a principal delas contra o Egito, mas em seu retorno, ao se aproximar da Babilônia, soube que certo impostor pseudo-Esmerdes usurpou o trono. Essas notícias o levaram ao suicídio, sem deixar herdeiros. Hermedes quase destruiu o império, se não tivesse sido assassinado por Dário, que conquistou o apoio do exército para estar do seu lado, permitindo-lhe sair em várias campanhas, consolidando seu poder e restaurando o domínio da Pérsia. Aí você vai ver no relato mais detalhado do livro, que depois vai vir Xerxes,
e depois quem vai dominar vai ser a Grécia através de Alexandre o Grande. Então essa primeira parte da visão de Daniel nesse texto, ela aponta para a história. E o mais interessante para nós aqui é entender que tudo como Daniel teve a visão, tudo como Deus revelou a Daniel, aconteceu exatamente como ele descreveu. Os reinos que ele descreveu dominaram, a forma como aconteceu também, ocorreram, Isso para nós traz uma grande esperança, porque Deus revelou na sua palavra grandes coisas que aconteceram. E se aquelas coisas que Deus revelou que aconteceria na história aconteceram exatamente como Daniel profetizou, com toda certeza as profecias que transcendem esse período e que estão ainda para acontecer, elas vão acontecer. O que nos faz com que nós venhamos a crer verdadeiramente e cada vez mais na revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. Vamos mais um pouquinho para frente. Então veja aí vai descrever um pouquinho dessa história que nós estamos estudando. Após os diversos reis medos e persas que nós lemos agora e que está mais detalhado no livro, quem conquista o mundo em 331 até 168 foi Alexandre o Grande, que destruiu a Pérsia e conquistou o mundo. Alexandre morre ainda muito jovem e o seu reino é dividido. Como Alexandre não determinou um herdeiro, seus generais guerrearam entre si pelo domínio do império e o dividiram. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisimaco com parte da península da Anatólia e da Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia, que inclui a Palestina, e também do Império Persa. Depois da partilha, houve um tempo de relativa tranquilidade. Depois desencadeou uma guerra entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Depois de muitas lutas, subiu ao trono Antíoco Epifânio. Esse foi um dos piores monarcas que houve naquele período. Por quê? Porque ele profanou o templo. Diz a história que este Antíoco Epifânio, ele entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco, no altar, e isso trouxe uma grande revolta que naquele período foi através de Judas Macabeu, que depois é conhecido como a Batalha dos Macabeus, que encabeçou um movimento contra Antíoco Epifânio. A princípio tiveram sucesso, em um período de relativa paz e tranquilidade, porém muitos morreram e logo em seguida Roma, ela toma o poder, ou seja, Roma conquista todas aquelas terras e entramos quase no período o governo que está dominando do nascimento de Jesus. Todo esse período é chamado de período interbíblico também. É um período da história, onde se desenvolveu também uma série de situações dentro da própria religião judaica, dentro das próprias condições de governo mundial, o desenvolvimento da cultura helênica e, como eu disse na aula anterior, o grego koiné instituído por Alexandre o Grande nos territórios que ele conquistou. Então o mundo teve uma transformação muito grande. E nessa transformação, se nós analisarmos, ela
beneficiou a propagação do Evangelho. Por quê? Porque você pode ver que quando nós entramos no período em que Roma domina o mundo, você já não vê guerras, toda hora guerras, invasões. Por quê? Como eu disse na aula passada, existia a Pax Romana, era uma paz imposta, mas não tinha guerras, tinha o grego koiné instituído pelo Alexandre o Grande, juntamente com a cultura helênica, que o idioma, o grego koiné era falado em todo o território. Os romanos também pavimentaram muitas estradas, o que facilitou depois, quando a igreja começou a crescer após o dia de Pentecostes, os missionários, os pregadores itinerantes daquele período tinham mais facilidade. Então, houve todo um processo que acabou facilitando para a chegada e depois para a disseminação do Evangelho. Vamos dar mais um passo. Então, nesta última sessão dos escritos de Daniel, é uma continuação do assunto relacionado aos aspectos do tempo do fim e sobre o triunfo de Israel. O anticristo se exaltará acima dos deuses, será um homem desumano, blasfemo e tirano que tentará destruir a nação de Israel nos últimos dias. Ou seja, se você pegar do capítulo 10 de Daniel até o capítulo 11, verso 25, você vai encontrar profecias referente à história, a história dos acontecimentos dos reinos que dominariam a terra. Depois, principalmente a partir do capítulo 12, Daniel tem uma visão acerca do tempo dos fins. Quando nós vimos na estátua, nós vimos lá que uma pedra é lançada sem mãos, que destrói a estátua, aquela pedra simbolizando Cristo. Depois nós vimos no capítulo 9, principalmente verso 26, que um príncipe se levantaria e lutaria. Que príncipe é esse que está por se levantar? É o anticristo, é aquele que se levantará, que a Bíblia descreve como um homem do maligno, um homem tirano, um homem que vai ser contra tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona a Cristo. Então essa é a última visão que Daniel tem, e ele escreve e destaca algumas coisas importantes que nós precisamos, que eu quero destacar com você aqui no capítulo 12. A primeira coisa, eu fiz um esboçozinho bem pequeno, apesar do texto trazer algumas outras informações, mas essa é só para que você comece a gravar na sua mente, para você começar a ter um entendimento melhor do que o capítulo está se referindo. Veja que no capítulo 12, verso 1, nós temos a descrição da grande tribulação. Veja como está escrito aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então veja bem que essa 70ª semana, a 70ª, que é o tempo da grande tribulação, que é os 7 anos da grande tribulação, lembra que nós falamos que ele é dividido em 2 períodos, 2 períodos de 3 anos e meio. Os 3 anos e meios primeiros, quando o anticristo se levantará, enganará muitos, fará um acordo até com Israel, mas na metade, lembra que nós lemos, na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto e vai começar a perseguir
ao povo de Deus, a Israel, a todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor. É interessante que esse verso ele está inteiramente relacionado com Mateus capítulo 24, verso 21. Vamos dar uma olhada aqui. Mateus 24, 21, que diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Tá? Então, aqui é uma referência à grande tribulação, ao período da grande tribulação, que será a 70ª semana, que é costumeiramente, no dispensacionalismo, dividimos em 2 partes, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio em que o anticristo vai conquistar as nações, porque ele vai pegar o mundo numa situação difícil, vai trazer soluções, e muitos vão dizer, olha, esse era o homem que nós precisávamos, mas na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai realmente mostrar quem é. E quando ele mostrar quem é, e ele se levantar contra o povo de Israel, Deus também vai enviar as trombetas, os selos, que nós temos descrito lá no livro de Apocalipse, que nós estudaremos posteriormente. Então esse verso 1 aponta para isso. O segundo, o verso 2, aponta para a ressurreição. Geralmente nós dividimos, temos a ressurreição em 2 partes. A primeira, em que Cristo virá buscar a sua igreja, e os que ressuscitaram crendo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os salvos se encontrarão com o Senhor nos ares, como diz Paulo no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. A segunda ressurreição vai ser a ressurreição final, para o juízo final, tá? Então vamos ver aqui a Daniel mostrando e apontando para a ressurreição. Olha só. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então você pode ver que esse versículo contém a referência mais clara do Antigo Testamento quanto à questão da ressurreição dos mortos, dos justos e dos ímpios, tá? E revela que há 2, somente 2 destino para aqueles que ressuscitarem, como ele diz aqui, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, é por isso que na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz, olha, a decisão de que o que vai acontecer com você depois que você morrer é enquanto você está vivo. Depois que morre, lembra da parábola? O rico diz assim, pai Abraão, envia o Lázaro lá em casa para avisar, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Jesus fala, não, eles têm os profetas, ou seja, eles têm os profetas, têm a palavra, eles que escutem. A decisão de para onde eles querem vir é enquanto está vivo. Se aceitarem a graça de Deus, vai ser a ressurreição para a vida. Se não aceitarem, vai ser a ressurreição para a vergonha eterna e castigo eterno. E nós temos no versículo 4 a questão da multiplicação da ciência. Veja que diz aqui, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, veja que nesse versículo, Daniel ele recebe o quê? Ele recebe a ordem para selar o livro. As profecias do livro não são para os dias do profeta, Essa última profecia que nós estamos vendo agora é para tempos futuros,
né? Para Daniel estava bem longe, bem distante. Para nós já cremos que estamos bem mais perto do cumprimento dessa profecia, ou seja, nós cremos que estamos próximos do arrebatamento da igreja, né? Por isso devemos tomar cuidado com a nossa vida cristã, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, né? Porque estamos próximos. Mas mesmo que nós não venhamos a partir pelo arrebatamento, milhares de pessoas têm morrido todos os dias. A questão da vinda de Cristo, no início da grande tribulação, para nós, nós estarmos preparados para quando Cristo vir, nós sermos encontrados em condições de subir, né, de ser elevado para os céus. Então, é muito importante que nós venhamos a despertar, né? A estar prontos para que quando esses acontecimentos ocorrerem, nós venhamos a estar totalmente preparados para subir com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós estamos encerrando esse livro, né? Lembra que é um estudo bastante sintético, né? Por conta do nosso curso, mas nós vamos aprofundar mais essas questões quando nós formos estudar a escatologia bíblica. Então, esse é um primeiro passo para que você possa começar a compreender, né, as escrituras. Leia o nosso livro, né? O nosso livro, que para você ter um entendimento mais aprofundado do que é e do que significa para nós as profecias que Deus deu ao profeta Daniel. Que Deus nos abençoe. As nossas próximas aulas serão presenciais, se Deus quiser, e aí os irmãos poderão fazer as suas perguntas. Se tiverem perguntas, mandem via Zap para que a gente possa responder as perguntas de acordo com a dificuldade que os irmãos tiveram quanto a essa matéria. A próxima disciplina que estaremos estudando é os profetas menores, né, que vai falar também desse período, né, dos profetas do reino de Israel, quando está dividido em reino do norte e reino do sul. Lembra que eu disse que Deus, pela sua misericórdia, ele enviou profetas tanto para o reino do norte como para o reino do sul. E agora nós vamos, na próxima matéria, estudar os profetas menores. Menores porque o tamanho do livro deles é bem menor do que os profetas maiores, que, como eu disse, Isaías 66, Jeremias 52, Ezequiel 48, tá? E o Daniel, por conta da extensão da sua profecia. Que Deus abençoe, que nós possamos cada vez mais ter a nossa fé firme na palavra de Deus, que nos mostra e nos revela toda a verdade de Deus. Que Deus abençoe, fiquem na paz.